é uma pergunta. Você acha que você não exercita a sua fé por medo de ser frustrado, ou porque não acredita que Deus pode fazer de fato o que você pede? Vou perguntar de novo. Você acha, acredita, que não exercita a sua fé porque você tem medo de ser frustrado, ou porque você não acredita que de fato Deus não pode fazer? É simples, mas a resposta é constrangedora. A maioria de nós tem vergonha de clamar e principalmente declarar o milagre pelo medo de ser frustrado, não só na nossa fé, mas de as pessoas verem que nós não alcançamos o milagre que desejávamos. A gente foi incutido dentro de uma realidade que também está na Bíblia, que é: não conte os seus sonhos a ninguém, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. E está tudo certo. Mas a gente não conta, na maioria das vezes, porque a gente tem medo que Deus vai ser atrapalhado pelo homem e aquilo não vai acontecer. Ou porque a gente tem medo de alguém que ouviu a gente dizer que era cristão ser frustrado no milagre que a gente não recebeu. E talvez o pior é gente que vive um evangelho que não acredita no poder total de Jesus. A gente, sabe, crê, mas não crê. A gente diz que vai, mas não vai. A gente diz que se Deus colocar, se a gente colocar o pé, Deus vai colocar o chão, mas a gente nunca experimentou colocar o pé. Porque vai que Ele não coloque o chão. Mas eu preciso ser sincero com você. As coisas extraordinárias da vida estão restritas àqueles que têm fé extravagante. E eu aprendi uma coisa no final do ano passado que irrita quem é pragmático. Fé se soletra R-I-S-C-O. Fé se soletra risco. E no mundo que a gente está, a gente não está disposto a tomar risco, porque está cheio de especialistas dizendo que a gente não pode, e tentando provar pelo lado ruim da história que a nossa fé não é suficiente para viver o milagre. Não entenda como defesa ou desabafo o que eu vou te dizer agora, mas eu vivi isso na prática no começo desse ano. Eu gravei uma mensagem, e nessa mensagem basicamente dizia: se Deus te der uma palavra, Deus nunca vai te deixar ver aquilo que Ele não pode te dar. E essa foi a mensagem. E aí o corte foi: se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, é que Ele tem o poder para te dar. E essa mensagem foi lançada e eu estou acostumado. Todo dia tem algum vídeo alcançando mais pessoas, ou que alguém chama de viralizar. Esse mês eu olhei por um acaso essa semana e os nossos vídeos foram assistidos só no Instagram mais de 207 milhões de vezes. Amém? Então deixa eu te falar, quem quer encontrar pelo em ovo é muito fácil. Eu deixo muita prova. Eu digo para as pessoas: quem não gosta de mim sofre, porque eu apareço toda hora para a pessoa. A pessoa tá aí: eu odeio. O parente mandou no grupo da família. Irmão, eu entendo você. Você que não gosta de mim, eu te entendo. Eu também ia ficar com raiva. Eu entendo, tem gente que fala: o que o algoritmo tem contra mim? Pois é, eu não consigo controlar isso, é normal. Mas eu entendo você. Mas deixa eu falar o porquê de algumas coisas. As mensagens, elas sempre estão conectadas à estação que a gente está vivendo. Então tem estação da nossa vida que são estações mais difíceis. Então as mensagens, elas carregam respostas que Deus está nos dando no privado.
E eu sempre estou passando à frente, porque eu entendo que o alimento que me sacia é o alimento que talvez alguém esteja precisando no meio da multidão. E é assim a maneira que eu vivo. Jesus não fala com você primeiro. Primeiro Jesus me consola, primeiro Jesus me conforta. Então pode ter certeza, quando eu estou falando de muita treta, é porque o pau está atorando lá em casa e Deus está fazendo milagres insondáveis. Eu estou vivendo na pele para poder contar para você chorando às vezes. E essa mensagem, quando eu gravei, eu estava vivendo o maior milagre da minha vida. E aconteceu o milagre. Oramos 3 anos, Deus realizou. E aí aquilo estava, latejando na minha cabeça. Eu te deixei ver. Você não desistiu. Você parava na frente, levantava a mão e orava, e eu vi todas as suas orações. Eu não fiz, porque você merece. Eu fiz porque eu sou Deus e sou generoso. Eu vou além. Eu estou com aquilo no meu coração, gravo a mensagem. E aí a mensagem vai e viraliza. E aí eu comecei a ver as pessoas, os comentários. E eu não vejo vídeo de ninguém. Eu até evito, para não, filtrar a mensagem pela maldade de alguém que não assiste o todo. Porque veja, existe um estudo chamado, que é os apologetas, né? É quem faz a análise. E os apologetas do nosso tempo, eles analisam 30 segundos só. Os apologetas de antigamente liam obras inteiras, mas os apologetas do nosso tempo, 30 segundos, eles sabem tudo sobre a sua vida. E eles são incríveis. E até é engraçado, porque tem gente que já perdeu o argumento há muito tempo e agora está batendo em microfone que a gente usa. Tem coisa assim, só um desabafo mesmo. Mas é engraçado. Isso eu nem vi, alguém me falou. Sabia que falaram isso? Eu falei, sério? Deixa falar. Mas sempre é o resultado do milagre. Mas uma coisa me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque os comentários não estavam me atacando. E eu entendo, sei separar as coisas. Estavam atacando a mensagem. E por que estavam atacando a mensagem? Porque a mensagem era muito positiva. A mensagem era muita fé nas linhas daquelas palavras. Tinha muita fé envolvida. E aí, alguém disse que isso é uma promessa. Não é uma promessa. É um testemunho. E que se você só pode viver e dizer que não dá certo, se colocar o pé. Certo? Só que alguém falou algo que me chamou a atenção. Começaram a usar exemplos assim. Se Deus deixou ver, Deus deixou tocar, Ele vai dar? Sim. E por que Moisés não entrou na terra prometida? Concordo, é verdade. E aí eu entendo que a gente está tentando basear a nossa fé nos erros e não nos acertos. A gente está fazendo isso para nos proteger, não para viver o milagre que a gente deseja. Quando a gente olha e pega o final triste da história, a gente está protegendo as nossas emoções de não viver a mesma realidade. Porque Deus prometeu para Moisés entrar na terra prometida, mas Deus nunca vacilou na sua resposta. Quem vacilou no processo foram eles. Você entende? Então a gente está dizendo, não, Deus não vai fazer. Não, Deus iria fazer. Se você diz que Deus muda de ideia, você está indo contra a palavra que diz que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou fazer algo ainda pior do que eu vou falar. Deus se arrepende, mas Deus se arrepende do mal, nunca do bem. A Bíblia diz que Deus ia consumir Nínive, lembra disso? Jonas falou, não vou. Não vai por quê? Porque eu conheço o teu coração e sei que o Senhor vai se arrepender do mal se o povo se arrepender. Foi exatamente o que aconteceu. Jonas foi e pregou, Deus vai destruir vocês. E Deus não destruiu nada, porque o povo dobrou o joelho, curvou a cabeça na cinza e o Senhor perdoou eles. Agora não. Quando o exemplo é positivo, a gente não quer pra gente. Não, melhor não. É fé demais ofende. Milagre demais constrange. A gente ouve as histórias das pessoas que contam coisas extraordinárias. A gente diz, uau. Só que lá dentro a gente diz, será que foi bem assim que aconteceu? Porque na verdade não é que a gente não quer crer, a gente só não acredita que aquilo pode se repetir na nossa vida. Então eu preciso dizer, lindo, de maneira bem real para você. É por isso que tem tanta gente frustrada na fé, porque não coloca a fé em prática. E tem 2 coisas que você precisa saber. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a fé é uma maneira de adorarmos a Deus. Deus se alegra quando você coloca a sua fé nele de todo o teu coração. Mas aí que está, lindo. Nós estamos baseando a nossa fé nos motivos errados, nos personagens e interlocutores do nosso tempo errado.
E é por isso que a gente não vive mais tanto milagre como antigamente. Porque agora sempre tem alguém filmando e vai que o paralítico não levanta. Vai que o surdo não comece a ouvir. Vai que o mudo não fale. Então a gente está tão preocupado com a nossa reputação que a gente está parando de orar por aquilo que Deus já fez tantas vezes, mas na nossa vez não vai fazer. E não é porque Ele não quer, é porque a gente não acredita mais que Ele faz. Ou porque a gente tem tanta vergonha que tem alguém filmando, que a gente prefere deixar a vida rolar e viver o acaso da história. Sabe, o que mais me doeu durante esse período foi porque esses irmãos, vamos dizer assim com muito respeito a eles, enquanto eles estavam dizendo que isso não era possível, eles estavam destruindo o testemunho de muita gente que estavam crendo, eu vou viver o meu milagre, Deus vai fazer na minha vez também. E aí chegou um enviado e disse: não vai fazer, isso é mentira, estão mentindo para você. Já pensou se alguém chegasse para Noé e disse: ei Noé, não viaja, não vai chover nunca na terra, para com essa parada. Imagina paralisar a vida de José, imagina paralisar a vida de Samuel, imagina paralisar a vida de Neemias, imagina se eles parassem de crer no sobrenatural e no impossível. Mas eles não pararam, creram contra o impossível. Eu vou falar de novo. Deus nos chamou para crer contra o impossível. Não tem saída, a gente crê que tem. A porta não abre, eu creio que abre. O milagre não vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Não tem como, não tem chance. Eu creio que para o Deus que eu sirvo nada é impossível. Ele não é escravo das minhas vontades, mas Ele é Deus na sua essência e pode muito mais além do que eu posso pensar e imaginar. E esse é o problema, a gente está com tanto medo do que Ele não faz, que a gente esqueceu que Ele tem poder para fazer todas as coisas. E o medo da ausência de testemunho está nos impedindo de orar pelo milagre que a gente precisa. Então, lindo, eu vou continuar encorajando você. Eu vou continuar olhando para você e dizendo: se Deus te liberar uma palavra, se joga de cabeça. Não, irmão, mas é perigoso esse discurso. Não, lindo. É só examinar de onde veio a voz. Se você ter certeza que a voz não foi do homem, que a voz não foi um erro e que a voz foi de Deus, se joga de cabeça. Isso vai machucar, esquece, lindo. Esquece, vai dar errado, esquece. Deus falou? Falou. Tem certeza que foi Ele? Tem. Você tem vida com Ele? Tem. Você conhece a voz dEle? Conheço. Você sabe quando Ele fala? Sei. E o que Ele disse? É para fazer isso. Mas todo mundo diz que não vai dar certo. Faz. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou na fase mais perigosa da minha vida. Já estou avisando. Eu estou conhecendo Jesus de uma maneira que eu nunca conheci a minha vida toda. Eu estou descobrindo um Deus que eu não sabia que Ele estava à disposição da maneira que está. Eu estou um pouco preocupado. Eu falo para minha esposa: amor, eu estou numa fase que se Deus mandar fazer qualquer loucura, eu faço. Se Deus mandou deixar qualquer coisa para trás, eu deixo. Porque Deus já mostrou por A mais B que se Ele falou e eu obedecer a Ele no processo, o final será garantido. Não, eu vou falar para você, mas Moisés não entrou na terra prometida. Não entrou porque bateu na rocha. Se não tivesse batido na rocha e obedecido a voz de Deus até o final, estaria na terra prometida contando testemunho junto com Josué. Mas quem não crê até o final, quem não luta contra a descredibilidade, a ira, a falta de fé, chega no testemunho que Deus tinha desde o começo. É só isso. Eu só preciso falar para você. Eu não estou falando para você baseado só naquilo que li. Estou falando baseado naquilo que eu estou vivendo agora.
contar um testemunho aqui e eu termino. Devia ter terminado já faz muito tempo, mas vou terminar agora. Irmão, Deus, quando se mete na nossa vida, Ele bota a gente em apuro. Falei, pronto, tô leve. Irmão, quando Deus se mete, porque a palavra de Deus se meter é assim: Deus, eu quero a tua vontade. Aí Deus fala, então, eu sou criativo. Fala para quem está perto de você, fala, Ele é criativo. Toma cuidado, porque o que Ele tem de plano você não entendeu e não viu a vida toda. Deus é criativo. Aí eu tô tomando uma decisão maluca. Faz isso, faz aquilo e tal. E tô fazendo sem ver, e tô no escuro. Aí acende uma luzzinha lá, eu falei, eita, Jesus está no negócio ainda, vamos embora. E tudo sem ver. E aí eu vou te falar um testemunho. A nossa associação, que cuida de milhares de pessoas hoje. Nós temos escola no Paquistão, nós temos trabalhos dentro de penitenciárias, nós arrecadamos centenas de toneladas de alimento todos os meses. Você não tem noção, porque não é o nosso marketing, mas está acontecendo. Deus está fazendo. De repente, Deus colocou no meu coração ir para um outro lugar, porque haveria de crescer. Sabe quando Deus chega para o povo e fala, alargue as tendas? Então eu fui alargar as tendas, Lucas. Mas é uma confusão largar a tenda sem ver a tenda, entendeu? Você sabe, dá mão, Deus, mas vou fazer como? Vou fazer. E aí, irmão, é muito interessante. Eu estou dentro do voo, vindo para o Brasil. Deus está falando comigo dentro do avião. E eu estou chorando na presença de Deus, chorando. E eu não estou nem aí para nada, irmão. Eu choro mesmo, faço escândalo. E se tocar em mim, eu repreendo. Então, deixa eu. E eu estou aqui, Deus falando comigo. E eu começo a falar, Jesus, pois é, mas tudo que o Senhor está falando não cabe onde nós estamos. Não vai caber. E eu tinha visto um prédio 8 meses atrás, que já estava alugado para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O prédio era perfeito, a gente não tinha um recurso e não tinha porquê. E Deus falou comigo no voo. Aí eu falei, Deus, então a gente precisa de um lugar maior. 2h30 da manhã eu mando uma mensagem para o corretor. Irmão, só dá para falar isso para vocês, não fofoca. Ainda bem que ninguém vai ver. Aí, irmão, é difícil não odiar a gente, né? A minha mãe dizia, mata a cobra e mostra o pau. Irmão, é testemunho, eu vou fazer o que esse Deus está fazendo? O que eu vou falar? Eu vou falar para você, não confia, que Deus não vai fazer com você também, não, lindo. Eu quero falar, Deus vai fazer na tua vida muito maior, vai ser mais extraordinário ainda. Se você crer e se lançar, Deus vai fazer também. Deus vai fazer, Deus é poderoso. Ah, eu vou falar para você que na tua vez não vai acontecer. Claro que vai. Só que você precisa ter uma palavra que antecede. Se for só a tua vontade, você vai ser envergonhado. Se for só o teu orgulho, você vai bater com os burros na água. Agora, se você estiver debaixo de uma palavra, esquece. Só vai. 2h30 manda mensagem pro corretor, preciso de um prédio. E teria que ser igual àquele. Eu sei que já foi, mas me ajuda a procurar. Pouso no Brasil, 6h30 da manhã. 6h35 o corretor manda, rapaz do céu, você não acredita. Tá para acontecer um milagre. Eu falei, estou preparado, conta. Eles vão cancelar o contrato da polícia que estava 8 meses assinado. Glória a Deus, porque não é você que está com uma dívida nas costas agora. Porque a gente dá o tiro e fala, agora vai vir o reconciliamento do negócio, irmão. Aí eu falei, ai, sério. Então liga para ele. Ele liga para o cara está lá no Paraná, numa mesa com toda a família. Atende o telefone e diz, é um evangelista que quer alugar? Ah, entendi. A família toda assim olhando para ele. Ele desliga o telefone e o cara fala, um evangelista de Joinville quer alugar o prédio. Aí a família fala, evangelista de Joinville? Qual é o nome dele? Eu acho que é Dave. Aí a família diz, uma semana atrás ele estava na nossa cidade e toda a nossa família foi no evento. Teve gente da família que aceitou a Jesus no dia do evento. Irmão, sabe o que Deus estava dando? O avalista. Deus estava dando o avalista já. O avalista já estava lá aceitando a Jesus uma semana antes de um prédio que eu ia alugar uma semana depois. Ah, irmão, quer acreditar? Acredita. Eu estou surfando a onda. Eu estou vivendo um milagre. Deus está fazendo. Aí eu pego e falo, rapaz, sério, ele pode alugar para o rapaz. Vamos fazer o acordo. Folha sulfite. Ah, irmão, você não está valorizando. Eu quero pagar tanto, só vou pagar daqui tanto tempo.
Aí eu olhei e falei, meu Deus, socorre. Dei para ele, ele assinou a folha sulfite, formalizou em contrato, entramos na reforma. Irmão, a reforma é tipo um buraco negro espacial. Não vê as coisas aparecendo. Eu não vou falar de valores para ser ético, mas eu estava colocando da minha pessoa física, doando para a associação, para aquela obra, até que eu fiquei tão mal, que eu parei de ir na obra. Porque chega uma hora que crer contra o impossível é difícil. Chega uma hora que você fala, não é possível, eu devo ter tomado a decisão errada, não foi Deus que falou comigo, eu fiz errado, e eu estou, Jesus, eu não quero nem ver essa obra mais. Eu estou um mês sem ir na obra, até que um irmão me liga e fala, eu queria ter aquela reunião com você que está 1 ano atrasado. E o rapaz vai na nossa cidade, o nome dele é Adriano. O homem vai lá na cidade nossa, e ele vai para ter uma reunião, só que ele pousou atrás da onde é o prédio da associação. E eu, depois de 30 dias sem ir na obra, resolvo por um lapso de coragem ir lá. Entro com ele, mostro aqui, vai ser isso, vai ser aquilo, tal. Que lindo, que benção, eu não sabia disso aqui. Acho que não sabia de todo o contexto. Aí eu peço para o Marco, que está aqui da nossa equipe, digo, Marco, espera com ele lá embaixo que eu já desço. Sabe quando você está chorando por dentro e está disfarçando, sorrindo por fora? Ele desce e eu fico lá em cima e começo a chorar, e eu faço uma oração. Eu digo, Jesus, não me deixa sozinho aqui dentro. Eu vim para cá por causa de uma palavra, não me deixa sozinho aqui dentro. Eu desço a escadaria, olhos secos, sem nenhuma lágrima no olho, porque quem está passando pela prova não constrange contando história triste, mas dando testemunho do que Deus vai fazer pela fé. Não falei nada, não reclamei, não falei nada. Entrei no carro calado, fomos para o prédio antigo da associação. Chegamos lá e começamos a falar da reunião, do que ele queria falar comigo. Ele é um construtor e ele queria fazer uma parceria. Mas essa conversa nasceu 1 ano atrás. Coitado, ele estava falando, eu não estava ouvindo nada do que ele estava falando. Eu estava no meu espírito dizendo, Jesus, só me socorre nesse negócio, Senhor. Olha que confusão que eu arrumei para minha cabeça. Está tudo certo aqui dentro. Dá 10 minutos de conversa, ele começa a chorar e diz, irmão, eu não vou conseguir continuar a reunião. Falei, por quê? Ele falou, antes de eu sair de casa, irmão, eu estou contando esse testemunho pela primeira vez aqui, tá bom? Valoriza. Porque não é você, irmão. Porque se fosse você estava voando aí, eu estou aqui só. Ele falou assim, quando eu saí de casa, a minha esposa falou que era para eu dar um apartamento de oferta para a associação que a gente está construindo lá em Gramado. Coloca em Airbnb, coloca para os colaboradores usar, ou vende e coloca nos projetos sociais. Nosso projeto é ter mais de 10 escolas no Paquistão, e ele não sabe. Nosso projeto é ter escolas gratuitas no mundo todo. Nós temos um colégio agora no Paquistão com 105 crianças que são alimentadas no colégio. Nós pagamos os professores, pagamos a escola, e talvez ninguém sabe, mas esse é o nosso coração, está acontecendo. Sabe, a gente está aqui agora e tem algum voluntário aconselhando alguém no mês amarelo, que você sabe o que significa, que talvez iria tirar a vida e não vai tirar, mas tem alguém agora aconselhando ele. Está acontecendo. Alguém está recebendo uma Bíblia, Deus está fazendo, alguém está recebendo uma tonelada de alimento, alguma coisa está acontecendo agora, mas ninguém sabe. E eu já estou super feliz. Eu falei, meu Deus, irmão, que coisa linda. Então, amém, 2027 vai ficar pronto. Mas eu estou tão feliz. O nosso pilar da associação é amor e honra. Eu já fiquei pensando os voluntários indo com a família para lá. Eu já pensei os nossos heads de operação ir com a família, passar o final de semana. Eu pensei tudo, 10 segundos, a minha cabeça é muito criativa. Vamos continuando a reunião. E ele para de novo e diz, não vou conseguir, desculpa.
Jesus entrou dentro daquela sala e basicamente disse para mim: eu não vou te deixar sozinho. O lugar que eu mando você entrar, eu entrei primeiro. O lugar que eu coloquei você, eu já cheguei primeiro. O caminho que eu apontei a direção, eu já cheguei primeiro. Eu não vou te deixar sozinho. Essa palavra não é mais minha, essa palavra é para você. Deus não vai deixar você sozinho no caminho que Ele te apontou. Ele já está no destino, mas Ele está com você no caminho, pegando você pela mão, dizendo: continua, não para, continue crendo. Mesmo que pareça impossível, eu estou com você. A porta trancada eu abro, o mar tempestuoso eu acalmo, os céus cerrados eu abro. Mas a minha palavra do começo não vai cair por terra no final, a não ser que você solte a minha mão no caminho. Entende? Como eu teria coragem de dizer para você que Deus não faz? Que loucura da minha parte subir num púlpito para desanimar você do milagre que você crê. Que loucura da minha cabeça dizer para uma mãe que teve um diagnóstico que não pode ter filhos, de dizer que Deus não vai fazer o milagre que ela tem orado. Se a única coisa que eu posso é colocar a minha fé em ação. Que loucura eu teria de dizer para alguém que está tomando decisões por fé a Jesus que ele está errado. Que loucura eu teria. Mas eu estou aqui para dizer para você, lindo, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. Se Ele lançar uma palavra, se joga. Então entende, no meio do caminho, Deus sempre tem os seus Adrianos. No meio do caminho, Deus sempre tem os seus Arões, que quando o teu braço estiver cansado, um Arão vem, coloca a mão embaixo e diz: eu vou te ajudar. Continue crendo, continue lutando, continue batalhando. Eu vou te ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo, eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém.